Aliás, Casa, você me fez lembrar o seguinte: nessa época, que você acabou de falar que o jogador dá sempre a mesma resposta, que sai no intervalo e fala, vamos ver o que, que o professor. Aliás, isso é uma desmoralização do professor, né, no Brasil. Mas, enfim, sai dizendo isso e tal. E na época em que vocês jogavam, eu lembro que uma das coisas que vocês tinham, por causa do Mário Travalini também, né? Tem que ser dito isso. Sim, Vocês mudavam as coisas durante o jogo. Vocês sim, tinham essa prerrogativa. Tanto que várias vezes vocês estavam em posições diferentes, né? sim, sim. Não, o seu Mário, assim, Livres. hã? Livre, sim. Livres. O seu Mário Travalini foi o cara que me lançou. Né? O cara que me lançou. Como titular do Corinthians, eu fiz os 4 gols contra o Gará, foi ele que me colocou ali. Ele foi te O buscar, seu, né, na verdade. então, o seu Mário não deixou eu ir embora. Eu estava em Poços de Caldas, eu Hum. voltei da Caldense, eu queria ir embora. Tinha interesse do Atlético, do América do Rio, que era um grande time. Ele não deixou eu ir embora. Enfim, beleza. O seu Mário, para mim, ele foi um segundo pai, de verdade, porque eu só tinha 18 anos. Ele foi um psicólogo, porque ele era muito calmo, ele conversava, ele entendia. E o seu Mário foi o cara. O seu Mário foi o cara certo no momento certo para mim. Porque eu era muito rebelde, eu era do rock, eu gostava de música, eu gostava de ir em bares, eu gostava de viver a minha vida de adolescente, eu não abri mão disso. E o seu Mário nunca me reprimiu. O seu Mário me entendeu. O seu Mário me entendia. E muitas vezes ele conseguia fazer com que eu me comportasse um pouco melhor pela reação do entendimento dele comigo, pela compreensão que ele tinha comigo. Então, eu me sentia assim, porra, o seu Mário tá certo. Eu ouvia o seu Mário. E o seu Mário era assim com todo mundo, com todos os outros jogadores. Então, por exemplo, como você falou, o professor, hoje os caras falam, o professor, o mister, eu não sei quem, naquela época, no Corinthians, por exemplo, eu chamava o seu Mário de seu Mário porque eu tinha 18 anos e ele já era um senhor, mas os outros jogadores chamavam ele de Mário. É, Mário, não sei o que, não sei o é, que, seu Mário, assim, e eu quero mais novinho. Então a relação de jogador de futebol e treinador era muito mais próxima, muito mais emocional, porque ele não era o seu professor, ele não era o seu mister, ele era o seu treinador. Então ele era o seu Mário para mim, Mário para o Magrão, Mário para o Vladimir, Mário para quem é mais velho, para outro seu Mário, enfim, era o senhor Mário. E era assim, senhor Minelli, era assim, senhor Carlos Alberto Torres. Pensa, Carlos Alberto Torres treinou o Corinthians. Então era sempre o senhor, o seu, ou o Capita. Carlos Alberto Torres, Capita, ele era o treinador. Hoje, essa distância aumentou muito do jogador para o treinador. E o jogador, ele se sente muito, ele fica muito na zona de conforto, ele não toma uma iniciativa que não seja aquilo que o treinador fala. E aí você vê um jogo pragmático, você vê um jogo robótico, você vê um jogo com pouca criatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo atual: Estevão. Estevão é a própria história da escola futebolística brasileira. É o é isso aí. Estevão. Se você for pegar um exemplo hoje e falar assim, como que é a escola do futebol brasileiro? Já que o Brasil não ganha muito tempo títulos, não tem grandes jogadores, alguém pode perguntar, pô, todo mundo fala da escola do futebol brasileiro, todo mundo fala do pentacampeão. Meu, qual é a escola do futebol brasileiro? Você fala assim, ó, faz o seguinte, assiste o jogo do Chelsea e vê o Estevão jogar, porque aquilo ali, dos anos 90 para trás, tinha um monte com esse talento. Era um monte de gente que jogava desse jeito. Porque nós tínhamos a escola futebolística enraizada dentro. Hoje nós não temos, né? E eu acho que é a distância do jogador do futebol com o treinador que prejudicou bastante. Os caras ficaram robóticos, táticos. Casão, e você falou do Estevão, porque ontem você fez um comentário no UOL, acho que foi o texto, né, que eu li, e Né? exatamente o que eu senti quando acabou o jogo, durante o jogo do Chelsea com o Barcelona, porque parece que o Estevão joga descalço, Casão. Ele parece que está Sim, descalço. Ele é muito sim, solto, ele vai para cima, não tem medo. E ele é muito sim, jovem, então sim. é uma delícia ver ele jogar. Agora, você falou de um cara que é um atacante, né? Que é a escola brasileira. Agora, quando você pensa num jogador brasileiro de defesa, com a classe de um Ramos Delgado, bom, o Ramos Delgado não era brasileiro, mas enfim, com a classe de um Ramos É. Delgado, de um Carlos Alberto Torres, de um Clodoaldo, até de um Rivelino, que o Rivelino mais, né, meio para frente, Jogar mas mais um à cara de frente. defesa, Luiz Pereira, tal.
Quem é que tem hoje que a gente pode olhar e falar assim, essa é a escola brasileira? Tem alguém Não, desse aí? eu acho assim, eu acho que o Thiago Silva tem esse estilo. Eu acho que o Thiago Silva ele tem esse modo de se posicionar, essa postura assim. Lá nos anos 70, 80, 90, você tinha um monte, né? Você vai, pô, Pois é. Oscar Polozzi, você tinha Oscar Polozzi, você tinha Oscar Dario Pereira, você tinha o Daniel Gonzalez, o Mauro, você tinha Marinho Pérez, Luiz Pereira, né? Você vai pegando assim, aí você pega para as laterais, você tinha o Zé Maria, você tinha o Vladimir, você tinha o Nelinho, você tinha o Júlio, você tinha Marinho Chagas. Marinho Chagas, Marco Pô, Antônio. assim, então, Marco Antônio, você tinha craques defensores. É, Craques defensores. Cara que era comparável ao cara do meio-campo e do ataque. Por exemplo, é. você pega. Vamos pegar assim, vai, um Júnior, lateral esquerdo da seleção de 82. Qual a diferença do Júnior pro Falcão, pro Sócrates, pro Cerezo, pro Zico, pro Éder? Nenhuma. É só a Zero. posição. É só a Isso. posição que é diferente. Porque o tamanho o tamanho do talento, da genialidade é o mesmo. Hoje não. Hoje não. Primeiro que nós não temos muita genialidade em nenhum lugar. Nós estamos tendo o Estevão, que realmente ele é genial. O Estevão realmente é genial. Mas, assim, defensivamente, todo mundo é meio normal, jogadores comuns. Meio campo também, jogadores comuns. E você pode, assim, quem não é muito comum? O Rodrigo, quando tá bem, não é comum. Ele é um pouquinho diferente. O Vinícius Júnior, bem no jogo, ele não é comum. Ele é Ele diferente, oscila, né? né? Oscila Ele muito. oscila, mas quando ele faz quando a jogada dele funciona, ele É, não é comum. O Estevão é um gênio, assim, para mim, sim, um extraterrestre da bola. Você tem um sim. Vitor Roque, você tem um Pedro que, quando o Pedro tá bem, ele é diferente, mas assim, muito distante do talento dos caras lá de trás, né? Muito distante. Eu acho que hoje em dia, se pega os jogadores brasileiros, eu acho que o Estevão é um jogador parecido com aqueles dos anos 80, 70, 60, Exato. do começo dos anos 90. O Estevão é. Se, por exemplo, você pega o Estevão e coloca no lugar do Edu dos Santos para jogar, Nossa, né? que Não coisa é? linda. Vai jogar, não vai? Não Vai, é? O lógico. Estevão Esse joga. vai. Esse vai. Então, agora se, o Edu era gênio. O Edu dos Santos era um gênio. Você tira o Edu para pôr o Vinícius Júnior? Você tira Não, o Edu claro que para pôr não. o Rodrigo? Não, Não. lógico que Mas se não. você tiver o Estevão se você tiver o Estevão no banco e o Edu tá cansado, você tira o Edu e põe o Estevão vai jogar. Então é isso que eu quero dizer. O Sim. Estevão, ele tem a genialidade parecida com a genialidade genuína da escola futebolística brasileira.